Sabe, isso que a gente conhece hoje como inteligência artificial é, na verdade, só o comecinho. Nós estamos prestes a descobrir o que a evolução dessa tecnologia realmente reserva para o nosso futuro. Pensa só, toda essa capacidade incrível da IA que a gente vê por aí, que está transformando indústrias e o nosso dia a dia, isso tudo ainda é, digamos, a fase infantil dela. Se o que temos agora já é impressionante, imagina só o que vem pela frente. E isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a IA generativa é só o primeiro passo, qual que é o próximo grande salto? Para onde essa tecnologia toda está caminhando? Para entender o futuro, a gente precisa olhar um pouco além do convencional, se preparar para um conceito que é, olha, totalmente novo. Esse próximo salto tecnológico já tem até nome, é a imaginação artificial, ou, se preferir, a IA 2.0. E não se trata de uma simples melhoria, tá? É uma categoria inteiramente nova de interação entre a nossa mente e a máquina. Mas o que é isso exatamente? O que faz a tal da imaginação artificial ser tão diferente da IA que a gente já conhece? Vamos detalhar isso agora. A diferença aqui é fundamental. A IA de hoje opera numa via de mão única. A gente dá um comando, ela devolve um resultado. É uma ferramenta que pensa por nós. Já a IA 2.0, aí a história é outra. É uma via de mão dupla, uma parceira que pensa junto com a gente. Uma analogia que eu achei brilhante para entender o conceito é a de uma imaginação protética. Não é algo que substitui a criatividade humana, muito pelo contrário. É uma extensão cognitiva que amplifica a nossa criatividade, aprendendo e criando em conjunto com a nossa própria mente. Tá, mas como é que essa parceria funciona na prática? A resposta está numa tecnologia-chave chamada Exocortex. Pense nela como a ponte entre a mente humana e a imaginação artificial. Então, o que é o Exocortex? É uma interface que imita a estrutura do nosso próprio cérebro. E um detalhe que é super importante, ela é não invasiva, nada de implantes ou chips. A tecnologia simplesmente conecta o nosso córtex a vários agentes de IA especializados. O funcionamento pode ser entendido em 3 passos bem simples. Primeiro, o sistema imita a organização dos nossos neurônios. Depois, ele aciona não uma, mas vários agentes de IA, cada um especialista em uma tarefa. E por fim, a interação acontece de forma supernatural, através da fala e de outros estímulos. O professor Kevin Yeager, que é um dos pesquisadores dessa área, descreve o exocórtex como se fosse a adição de uma nova camada ao nosso cérebro, projetada especificamente para maximizar a nossa própria criatividade. Com a tecnologia explicada, agora a gente pode começar a explorar as aplicações que podem literalmente transformar o conhecimento e a experiência humana como a gente conhece. A ideia é mais ou menos ter acesso a uma espécie de pasta de aplicativos mentais. Profissionais de medicina poderiam ter um agente de IA especializado em diagnósticos. Os de engenharia, um para design estrutural. De astronomia, outro para análise de dados cósmicos. Imagina só, as possibilidades são gigantescas. Saindo um pouco do campo profissional, a imaginação artificial também mira uma das fronteiras mais misteriosas da mente humana. O que aconteceria se a gente pudesse aplicar essa tecnologia ao nosso subconsciente, ao mundo dos sonhos? E os objetivos nessa área são bem ambiciosos, viu? A IA 2.0 poderia nos ajudar a interpretar o que o subconsciente processa durante o sono, a interagir com os cenários dos sonhos e até mesmo a explorar os famosos sonhos lúcidos. É claro que uma tecnologia tão poderosa assim levanta grandes questões éticas, né? Então a gente precisa abordar a relação entre essa imaginação artificial, a nossa consciência e os perigos que podem estar envolvidos. Essa tecnologia nos força a fazer uma pergunta bem filosófica e profunda. A imaginação é um pilar da nossa experiência consciente. Ao fundir isso com uma máquina, a gente estaria no caminho para criar uma forma de superconsciência? O ponto crucial aqui é o seguinte: o risco não está na tecnologia em si. Assim como em todas as outras grandes revoluções tecnológicas, o verdadeiro perigo mora nas intenções de quem está no controle dela. E quem seriam esses grupos? Bom, o risco poderia vir de corporações movidas só pela ganância, de líderes que buscam manipular seus seguidores, ou de regimes autoritários que poderiam usar a tecnologia como uma nova ferramenta de controle. Para a gente concluir, vamos pensar nessa evolução não como uma substituição, mas como o início de uma nova relação simbiótica, a coevolução entre humanos e a IA. Nós estamos entrando numa era de coevolução. A linha que separa a nossa imaginação biológica da capacidade criativa da máquina está se dissolvendo.
Essa fusão entre biologia e tecnologia pode, de verdade, ser um dos pontos de inflexão mais profundos da história da humanidade. O futuro da imaginação artificial não está escrito em pedra. Não é algo que simplesmente vai acontecer. Como a frase diz, o futuro é um projeto em construção do qual nós somos os gestores. A responsabilidade de mudar tudo isso, com sabedoria, ética e visão, recai sobre todos nós.